Gostaria de pedir que quem ainda não assinou a lista de presença, por favor, se dirigir à recepção. Ainda quando do uso da palavra, por favor, falem no microfone, porque está sendo transmitido ao vivo e precisamos também da gravação. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor vereador Xavier Delega Reia Canhas, presidente da Câmara e desta audiência. Convido também o vereador Fafá, primeiro secretário da Casa. E o ilustríssimo senhor secretário de Planejamento, Eliseu Cordeiro. Com a palavra, o senhor presidente. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da audiência pública que tem por objetivo ouvir a sociedade acerca da emenda 002/2018 e do projeto de lei substitutivo 001 de 2018 que tratam da outorga onerosa e índice N. Informo que pelos próximos 10 minutos, quem tiver interesse em fazer uso da palavra, deverá se dirigir à recepção e realizar o cadastro, sendo que terá 5 minutos para manifestar. Comunico ainda que a todos os questionamentos serão anotados pela mesa e, ao final, respondido dentro do possível e levando em consideração a pertinência à discussão. Agora, passo a palavra para o senhor Eliseu Cordeiro. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Estamos aqui a convite do Poder Legislativo Municipal para explanar sobre as alterações que resultaram das ideias colhidas na última audiência pública. Por se tratar de um assunto técnico, evidentemente aceitei o convite e agradeço ao presidente dessa Casa Legislativa, o vereador Xavier, e aproveito e estendo aos demais vereadores. Primeiramente, então, vou fazer a apresentação da emenda parlamentar número 002 ao projeto de lei complementar 003/2018. Artigo 1º. Modifica o artigo 6º do projeto de lei complementar 003/2018. O texto original. O artigo 6º. As unidades residenciais permanentes, que trata o parágrafo único do artigo 1º da presente lei, será com ônus e cada unidade residencial permanente terá o seu valor igual ao valor apurado para o Instituto da Outorga Onerosa, e sua aplicação como apuração do mês do CUB, data e forma de pagamento deverão seguir a mesma regra da lei da outorga onerosa, com exceção da destinação da receita. O texto modificado, artigo 6º. As unidades residenciais permanentes, que trata o parágrafo único do artigo 1º da presente lei, será com ônus, e cada unidade residencial permanente terá o seu valor igual a 1/3 do valor apurado para o Instituto da Outorga Onerosa, e sua aplicação como apuração do mês do valor do CUB. Data e forma de pagamento deverão seguir a mesma regra da lei da outorga onerosa, com exceção da destinação da receita. Primeiramente, eu vou ler para vocês o parágrafo único do artigo 1º, que diz o seguinte: poderá ainda ser utilizado no índice N as unidades residenciais permanentes
que resultam do excesso do índice do aproveitamento básico descartado, em face da aplicação da restrição da tabela 2 da Lei Complementar 11/2002. Significa dizer que nós temos a limitação da tabela 2 da Lei 11/2002, nós temos os limites para cada zona. Nós temos o TR mais 7, nós temos o TR mais 13 e nós temos o TR mais 20. Ou seja, as unidades que anteriormente eu não conseguiria fazer nessa limitação da tabela da Lei 11, essas unidades eram descartadas. Com o índice N, nós podemos resgatar essas unidades. Só que o valor dela, no texto original, era o valor integral, o mesmo calculado para a outorga onerosa. E percebeu-se que o valor ficou caro. É um valor que é difícil para o empreendedor dessas unidades, porque você já vai pagar as unidades de outorga onerosa. Depois você vai resgatar essas unidades para pagar o mesmo valor da outorga onerosa. Então, por isso que o valor, então, a ser cobrado será apenas 1/3 do valor apurado daquelas unidades residenciais que a gente vai calcular para a outorga onerosa. Por exemplo, se um valor da outorga onerosa de uma unidade residencial fosse em torno de R$90 mil, para mim resgatar uma unidade dessa aqui, que tinha sido descartada, eu pagaria então 1/3, que seria um valor de R$30 mil. Um valor, inclusive, muito mais justo. Tá? Até mesmo porque existe a questão do permutante, tá? Um terreno na Zona 1 é em torno de 25%, uma permuta, então o permutante também vai querer parte dessas unidades que estavam descartadas, então acaba ficando não muito atrativa para resgatar essas unidades. Artigo 2º, adita parágrafos do artigo 2º do projeto de lei complementar 003/18. Parágrafo 1º. A área privativa total construída das unidades residenciais permanentes não poderão ultrapassar 8 vezes a área total do terreno para fins de edificação. Significa dizer que 8 vezes seria praticamente um coeficiente de aproveitamento. Por exemplo, se eu tivesse um terreno com uma área de 1.000 metros quadrados, vou falar um valor que é mais fácil para a gente ter entendimento, eu poderia construir de área privativa 8.000 metros quadrados. Tá? Eu não poderia ultrapassar esse limite. Artigo 2º. Para terrenos com profundidade máxima de até 21 metros, e somente para os projetos que aderirem à lei do índice N, o recuo máximo necessário de fundos fica congelado no recuo do 18º pavimento da tabela 2 da Lei Complementar 11/2002. Por quê? O nosso município, nós temos terrenos que às vezes nós temos uma frente significativa, porém pouca profundidade. Geralmente nós temos muitos terrenos que a profundidade são inferior a 20 metros. Ou seja, para um terreno de 40 metros de frente, uma profundidade de 17 metros, 18 metros, 20 metros, eu vou ter uma edificação muito esbelta. O que acontece? Quais são os efeitos negativos para uma estrutura de um prédio muito esbelto? Causa instabilidade no edifício. Segundo o engenheiro, o doutor Reinaldo da Rosa, que na audiência anterior, inclusive, veio expor sobre os problemas que poderiam acontecer nas estruturas, inclusive as futuras patologias, né? Existe essa preocupação.
principalmente para quem tem essa experiência com edificações altas, as patologias futuras na edificação. E, se falando em estrutura, esse tipo de edificação, ele causa uma sobrecarga nas fundações onde tem-se o balanço. Vejam bem, se nós tivermos um terreno com profundidade de 20 metros, se ele ultrapassar a 22 pavimentos, eu vou ter 6,70 metros de recuo, a partir dos 22, 6,70 metros. Um terreno de 20 metros, se eu descontar um recuo de 6,70 metros, eu teria uma edificação com 13,30 metros de profundidade. Aí eu tenho um balanço que é permitido pela legislação do municipal de 1,50 metros. Agora, vocês imaginem uma edificação com essa característica, eu tenho 1,50 metros de balanço com 30 pavimentos. É como se eu tivesse toda essa base aqui, que fosse o meu embasamento, e eu tivesse como torre, aliás, menor, como se fosse aqui no computador, e eu tivesse aqui uma torre desse tipo com um balanço de 1,50 metros, um prédio muito alto. Então, ele é muito esbelto. Eu tenho esse problema estrutural. Por isso, então, que a partir do 18º pavimento vai ser congelado o recuo de fundos. Apresentação do projeto de lei complementar substitutivo, número 1, ao projeto de lei complementar 2/18. Artigo 6º. Altera o item C do quadro de medidas e áreas mínimas dos compartimentos habitáveis do artigo 337 da Lei Complementar 08/2002. Eu quero antecipar uma nota para vocês, antes de eu ler o texto original e ler a alteração. Por solicitação dos autores dessa emenda parlamentar, vou deixar registrado nessa audiência a correção da alteração do item C, onde está escrito 17,95. Tá? Houve um erro de redação. O correto é 16,95. Tá? Ou seja, um acréscimo apenas do embasamento de 95 centímetros na altura do embasamento. Ok? Isso houve um erro de redação, que inclusive já estou fazendo questão de frisar isso em audiência, que o correto é 16,95 metros. Tá. O texto original. A altura máxima para desnível entre o pavimento térreo da edificação e o piso superior do teto do último pavimento de garagem será 16 metros. Redação dada pela Lei Complementar número 34/2010. A alteração. A altura máxima para desnível entre pavimento térreo da edificação e o piso superior do teto do último pavimento de garagem será de 16,95 metros. A Lei Complementar 8/2002, em seu artigo 337, no item A, diz o seguinte: os pavimentos de embasamento serão compostos de térreo, mezanino do térreo, G1, que é igual a garagem 1, mezanino do G1, G2, mezanino do G2 e mezanino do G2. Ou seja, é como se eu tivesse 6 pavimentos, 6 pé direito. Uma garagem precisa de altura livre 2,20 metros. A lei diz que é 16 metros o embasamento. Agora vejam bem, se eu pegar 16 metros e dividir por 6 pé direito, por 6 pavimentos, eu vou ter uma altura de 2,67 metros.
é impossível, ou seja, a lei me permite fazer 6 pavimentos, porém eu nunca consigo fazer 6 pavimentos. Não é possível a estruturalmente, eu fazer 6 pavimentos com 16 metros de embasamento. Como não há um prejuízo urbanístico de 16 metros para 16 metros e 95, eu vou dizer o porquê do 16 e 95. A consideração foi pavimento térreo 3 metros e 20 e os demais pavimentos, os demais 5 pé direito, eu teria 5 vezes 2,75. Então, eu teria 3,20 mais 13,75, que seria a multiplicação de 5 vezes 2,75, cada pé direito. Eu obtenho, então, um valor de 16 metros e 95 centímetros. Tá? Porque a lei me permite, porém eu não consigo fazer. Quem trabalha com obra, quem trabalha com projeto estrutural, sabe que isso é impossível. Mesmo até com laje plana, se tem essa dificuldade. Então, obrigado pela atenção de todos. E essa, então, é a apresentação. Seguindo a ordem dos inscritos, com a palavra o senhor Manuel Passos Neto. Boa noite, senhores e senhoras. O Sinduscom gostaria de sugerir a inclusão, junto a este projeto substitutivo de lei, a implementação de uma taxa de ocupação, até a fim de limitar o tamanho das unidades no pavimento. Nós já temos como limitador os recuos, bem como o cone de sombreamento, e teríamos ainda mais a taxa de ocupação. Então, essa seria uma sugestão nossa. O segundo item, em relação ao índice de aproveitamento, nós gostaríamos que ficasse bem claro que essa área privativa para o índice de aproveitamento seria a área privativa da torre, para permitir, aliás, para não permitir um outro tipo de interpretação, já que nós temos outros tipos de áreas privativas, como, por exemplo, áreas privativas acessórias, que são aquelas áreas privativas que não estão no nível do pavimento, como uma garagem, que às vezes é vinculado, ou mesmo um box de guarda de material de praia. Então, para que ficasse bem claro isso. Em relação à questão do recuos, como já foi frisado aqui anteriormente na lei, na última sessão, em relação à questão do recuo de fundos de 5,50, que está limitado aos terrenos de 21 metros, nós gostaríamos que fosse, na realidade, para todos os terrenos, né? Que não ficasse restrito somente aos de 5,50 metros, porque às vezes você tem um terreno de 22, 23, e geralmente esses terrenos você vai ter que fazer a circulação por trás e você vai ter que estar trabalhando com transições. Então, por isso, esse nosso pedido também. A questão, frisando também a questão do embasamento, que foi colocado 16,95, o ideal seria 17,95, e vou explicar por quê. Na verdade, quando se fala em pé direito, se fala a cota de piso a piso. Então, você tem que descontar a laje. Se você trabalha com uma laje nervurada, por exemplo, você vai ter lajes de 25, 30 centímetros. Então, diminui mais ainda essas alturas ali. Geralmente, você tem no último pavimento de garagem, você tem transições que muitas vezes ocupam 1 metro de altura. E você não vai acabar fazendo, se você vai fazer alguns prédios de luxo, aí você não vai fazer pé direito do pavimento térreo de 3 metros, você vai trabalhar com altura de no mínimo 4 metros. Né? Então, seriam essas nossas sugestões. Obrigado. Por gentileza, Neto, Oi? tem alguma sugestão, quando você falou em taxa de ocupação, já teria alguma... Assim, desculpa, eu não falei 50%. 50%. 50% taxa de ocupação.
Também inscrita para fazer uso da palavra, a senhora Suzana Festa Paludo. Boa noite. Em nome, nos reunimos os moradores da Meia Praia e a gente fez algumas sugestões para essas leis aqui apresentadas pelo senhor secretário. Propostas. Sobre a emenda modificativa número 2. O artigo 1 modifica a lei complementar. No artigo 1, assim, ó, a metade do valor, sugerimos que seja feita a metade do valor e não 1/3. No artigo 2, que seja a área total construída dos pavimentos habitáveis do uso residencial ou comercial, incluindo mezaninos, piso duplex ou triplex, descontados os postos de iluminação, ventilação, elevadores, escada, não podendo ultrapassar 8 vezes a área total da edificação para fins do terreno para fins de edificação. Sobre o projeto substitutivo número 1, projeto de lei complementar 2, 2018, o artigo 1º, propomos acrescentar condicionado à apresentação do projeto estrutural revisado que comprove a capacidade da edificação suportar a carga dos pavimentos acrescentados. No artigo 2, propomos que a tabela com os preços reduzidos que foi colocada seja temporária, com validade por um período de 6 meses, após o qual retornará a tabela original constante na lei complementar 65/2018. No artigo 6º, propomos que seja acrescentado um item D. No caso de haver edificações vizinhas com janelas voltadas para a divisa lateral ou de fundos, a parede de embasamento acima de 11 metros de altura deverá manter um afastamento mínimo de 4 metros da parede da edificação vizinha, somente onde tem edificação com janelas. Outras alterações propostas no projeto de lei complementar do índice N. Propomos excluir, ou, senhor secretário, explicar melhor o artigo 7º, que é contraditório, porque diz que não há ônus, enquanto o artigo 6º estabelece um ônus. Não está claro. Propomos também suprir o artigo 10, porque vai contra as diretrizes do Estatuto da Cidade, que determinam destinação específica para os recursos da outorga onerosa. Essa cópia foi protocolada na Câmara e está à disposição de todos. Bom, então eu vou responder essa dúvida sobre o artigo 6º, né? Posso usar a palavra, presidente, por favor? Pois não, vereador? Boa noite, presidente Xavier, secretário Eliseu. Boa noite a todos os presentes. Mas até essa questão do artigo 7º, a Comissão de Legislação e Justiça ela já vinha analisando, né, essa modificação, até mesmo que a gente também não compreendeu a linha de raciocínio da outorga, para onde que vai esse dinheiro, né, no índice N, exclusivo no índice N. Então, a comissão já vem discutindo e até mesmo já utilizando a palavra, ambas as falas, a fala do Neto pelo Sinduscom e
e da Suzana pela AME, nós também vamos ainda levar à Comissão de Constituição e Justiça. Hoje o relator do projeto é o presidente, que é o vereador Tanaka. Eu sou um membro, o vereador Shepa é outro membro. E também para analisar melhor essas discussões, que possivelmente finalizar realmente esse projeto substitutivo e a própria lei que não finalizou ainda de acordo com os trâmites da casa. Por isso, a gente pede a compreensão, né, presidente, analisando essa audiência no dia de hoje, as sugestões colocadas tanto pela associação, tanto pelo Sinduscom, e em cima disso a comissão, né, o próximo passo agora é a Comissão de Constituição e Justiça fazer essas análises para a lei ir a plenário em votação. E por isso a gente fala, né, do artigo 7º, já tem discussão, né, junto com os outros vereadores, esse entendimento também da modificação desses artigos, né, então pode ficar mais tranquilo, mas mesmo assim com o documento a gente já pode colocar na discussão da comissão mais especificado aí em cima da discussão da Associação de Moradores. Muito obrigado. Tá certo, vereador. Então, todos os questionamentos feitos pelo senhor Neto, que é representante do Sinduscom, da senhora Suzana, com a proposta da AME, tudo vai ser analisado, e eu estou até mais feliz que eu vejo que vamos chegar a um denominador comum, porque já esteve muito mais longe. Então, eu acredito que, cedendo um pouco daqui, um pouco de lá, a coisa vai dar certo e não tem como a gente segurar muito também, e também não podemos extrapolar, e a gente tem que ouvir todo mundo. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, a participação de todos vocês, e não havendo mais assuntos a serem discutidos, damos por encerrado essa audiência pública. Muito obrigado a todos e uma boa noite.